Olá, seja bem-vinda a mais um encontro do Ministério da Mulher da Igreja do Riacho Grande. Eu sou Letícia Bechara e hoje nós vamos conversar sobre inteligência emocional no meio dessa pandemia. O que a gente precisa saber e conhecer a respeito da inteligência emocional para lidar com esse momento de isolamento que estamos vivendo? A primeira coisa é entender o que é inteligência e o que é inteligência emocional. Quando a gente pensa em inteligência, a primeira coisa que vem à mente é que inteligência é um dom, como se fosse uma coisa que eu tenho ou não tenho. A inteligência é uma capacidade que Deus deu para o ser humano. É a capacidade de aprender. Nós nascemos sim dotados de inteligência e ao longo da nossa vida vamos desenvolvendo essa inteligência de acordo com o ambiente em que estamos. E o que seria então a inteligência emocional? Inteligência emocional é a minha capacidade de entender e lidar com as minhas emoções, tanto as minhas como a dos outros. Na década de 1990, Daniel Goleman escreveu um livro sobre isso. E a partir deste momento, desse marco desse livro, é que muito começou a se estudar e entender melhor o que seria essa inteligência emocional. Então, existem testes que você pode fazer sobre inteligência emocional, quão inteligente emocionalmente você é e tudo mais. Aliás, Goleman afirma que 90% da diferença entre as pessoas que fazem sucesso e as que não alcançam o sucesso não se deve simplesmente às competências que elas aprendem na escola, mas se deve à forma como ela aprendeu a gerenciar as emoções, as dela e as dos outros. E nesse momento, quem é que não precisa gerenciar as emoções, as suas e das pessoas ao seu redor? É um grande desafio para todo mundo. Vamos conhecer as 5 competências emocionais que o autor Daniel Goleman apresenta em seu livro: autopercepção, autocontrole, automotivação, empatia e práticas sociais. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas? Autopercepção. Essa é uma competência, uma das mais importantes, eu diria a mais importante. Por quê? Porque se eu não consigo entender o que eu estou sentindo naquele momento, como é que eu vou lidar com aquela emoção? Nesse sentido, não julgamos as emoções se são boas ou ruins, nem se os sentimentos são bons ou ruins. Nós temos esse sentimento, eles acontecem com a gente sente. Não dá para evitar sentir medo, não dá para evitar sentir alegria. De repente você está rindo, de repente você está chorando, e nesses momentos que vivemos de isolamento e com tantas informações, é um carrossel de emoções. Os sentimentos um dia estão bons, outros dias não estão, às vezes no mesmo dia eles estão bem, outras vezes eles não estão. Quando eu tenho bem desenvolvido a minha autopercepção, eu consigo saber o que está acontecendo. Por que será que eu estou com esse sentimento ruim? Eu estou me sentindo angustiada, eu estou me sentindo ansiosa. Será que foi porque eu assisti muitas reportagens? Será que eu vi muitos vídeos, muita gente falando? Então eu percebo da onde veio aquela influência. Se por outro lado eu me pego rindo, me divertindo com a minha família, e isso me traz uma sensação de bem-estar, então eu consigo perceber da onde estão vindo aquelas influências. Então a autopercepção é a palavra-chave para a gente se conhecer melhor. E como eu disse, a autopercepção não é um julgamento. Eu não preciso me sentir culpada por estar sentindo tristeza, ou por estar sentindo alegria, ou por estar sentindo medo. Ah, não posso sentir medo porque isso não é uma coisa para uma pessoa que é cristã. Não, você já está julgando o seu sentimento. Na questão da autopercepção, não há julgamento, mas exatamente como a palavra diz, é uma percepção, o que eu estou sentindo nesse dia, nesse momento, e aí identificar por que eu estou sentindo aquela emoção. No começo da pandemia, a primeira sensação que eu tive foi de calamidade final do mundo. Achei que as coisas iam terminar. Mas passados 5 semanas que a gente está aqui, as coisas não foram tão catastróficas como pareciam, também não foram solucionadas tão rápido quanto pareciam, e a única certeza é a incerteza. Não consigo ficar imaginando como vai ser o futuro, que eu não sei como ele vai ser, e eu procuro pensar no momento de hoje. Esse exercício tem me ajudado na minha percepção. Quando
tenho essa percepção de que estou ficando muito ansiosa, muito preocupada com o futuro, eu trago esse pensamento para o dia de hoje. Hoje, qual é a minha preocupação? O que que eu preciso resolver? Como que eu vou lidar com esse sentimento que eu estou tendo? Então, isso me ajuda no meu dia a dia a lidar, a minha autopercepção. Bom, a próxima que nós vamos falar é o autocontrole. E aqui já é um desafio, principalmente para mim. O autocontrole é quando a gente consegue perceber um pouquinho antes que a gente vai perder a paciência. É interessante que sobre esse assunto existem pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos a respeito do autocontrole. Nessa pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, os voluntários foram chamados numa sala. Metade do grupo foi dividido. Um grupo, ele poderia comer os cookies que estavam lá, tinham acabado de ser assados, estavam com aquele cheirinho, e os voluntários podiam comer aqueles cookies. E a outra metade, quando entrou na mesma sala, com os cookies cheirando, não poderia comer aqueles cookies. Elas tinham que resistir, as pessoas tinham que resistir. Bom, aí os pesquisadores não estavam interessados nessa parte da resistência, eles queriam saber o que acontecia depois. Então, depois que eles ficaram naquela sala, entre aspas, resistindo aos cookies, esses voluntários foram até uma sala resolver um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça tão enigmático, tão difícil que não tinha solução. E aquelas pessoas que tinham comido o cookie, que não tinham resistido ao cookie, mas tinham comido da cookie, eles se debruçaram sobre a solução do problema entre 8 a 12 minutos, sendo que um deles chegou a 15 minutos tentando resolver, mas não tinha solução. E já aquelas pessoas que tinham resistido ao cookie, isso é, tinham gastado sua força para resistir porque não podiam comer, quando chegaram para resolver aquele problema, que não tinha solução, elas ficaram metade do tempo, entre 2 a 4 minutos. E logo falavam, não tem solução, e desistiam de tentar resolver. O que eles entenderam com isso? Que cada uma de nós, ao acordar de manhã num novo dia, nós temos uma porção de autocontrole que recebemos, assim, após uma boa noite de descanso. Ao longo do dia, nós vamos usando essa nossa porção de autocontrole. Então, se estamos apressadas para fazer alguma coisa, resolvemos usar uma porção para manter a calma. Se de repente a comida que eu estou preparando estragou e eu tenho que refazer aquela comida, eu uso de novo a minha porção de autocontrole para não ficar nervoso, para não gritar. E assim ao longo do dia eu vou gastando a minha porção. Acontece que essa porção termina, e às vezes ela pode terminar mais cedo ou mais tarde, e se ela termina na hora do jantar, e de repente alguém derruba um copo, ou de repente alguém suja a toalha que você tinha acabado de trocar, aí vem aquela, nossa, mas de novo! E aí todo o controle que você exerceu durante o dia, ele foi por água abaixo, porque a sua porção acabou. E aí você, como dizem por aí, perde o controle, aí você fica brava, fica nervosa, e eu olho para a pessoa e diz assim, não é possível, toda vez você suja a toalha que eu acabei de colocar, eu vou ter que lavar de novo. E a pessoa diz, nossa, mas você tá brava só por causa que eu virei aqui um negócio na toalha? Não é só por causa que virou um negócio na toalha, é porque naquele momento você não tem mais a sua porção de autocontrole. Ela terminou. E é por isso que é importante a gente entender que o nosso autocontrole ele vai diminuindo, voltando na questão da autopercepção. E quando eu sinto que meu autocontrole está acabando, eu tenho que avisar para o pessoal, olha, esse dia já foi bem difícil, então vamos deixar para lá, não quero resolver isso assim, vamos com calma. É fundamental a gente ter essa autopercepção para entender o autocontrole. Por quê? Porque a gente pode, inclusive, aumentar a nossa porção de autocontrole. Como fazer isso, Letícia? Você identifica quais são as coisas que você está gastando energia, isso é, está gastando seu controle. O que faz você ficar nervosa? Eu, por exemplo, às vezes me aborreço bastante com a questão da louça. Quem vai lavar a louça? Não, porque eu já lavei a louça, porque ontem foi minha vez e agora, nas últimas 5 semanas, tem sido constante até a gente achar um termo de quem lava qual louça, em qual momento.
Mas a minha única pergunta é, por favor, faça sem reclamar. Por favor, faça sem cobrar. E mesmo assim, a despeito da minha vontade, ainda acontece. E aí eu percebo, eu vou gastar o meu controle com isso? Ou isso não é importante? Vou gastar o meu autocontrole com outra coisa? Eu vou escolhendo ao longo do dia. E aí eu vou ampliando a minha porção de autocontrole. Isso é um desafio que muitas mães, mulheres precisam fazer. Quais são as coisas que mais deixam você irritada, que tiram a sua porção de controle? Quando você consegue identificar essa porção, você consegue trabalhar para ampliar aquele momento e falar assim, já sei que nessa hora vou ficar nervosa, já sei que nessa hora vou brigar por causa do jornal, por causa do futebol, por causa da roupa que não foi posta para lavar. Eu entendo qual é o momento que eu perco o controle e por isso que eu tento manter o autocontrole. Eu vou evitando essas situações de estresse, de confronto. Isso não é só para o bem do outro, é para o meu bem. Por isso da inteligência emocional. E ser o autocontrole um desses componentes tão importantes para a gente no nosso dia a dia. O nosso próximo componente emocional é a autoestima. Como isso afeta a visão que nós temos de nós mesmas em relação ao outro? A estima é um componente que nós temos desde a nossa infância, mas ela vai acontecendo na medida que eu vou interagindo com o outro. Então, para a criança pequena, quem vai ajudá-la a construir essa estima são os pais, os professores, aqueles que estão em direto contato com ela. E como se constrói uma estima? Quando a gente reconhece um trabalho que foi feito bem, quando a gente faz um elogio, e assim a criança vai construindo a sua estima. Ah, isso é legal, isso não é, isso eu faço bem, isso eu não faço. E ela vai ali, ao longo da vida, das experiências, forjando a sua estima. Quando não se tem esse caminho de autoestima ao longo das experiências da vida, você chega na vida adulta com uma autoestima meio duvidosa, você não confia muito na sua percepção, você está muito preocupada com a percepção do outro. Então, quando o outro faz algum comentário sobre o seu corpo, sobre o seu cabelo, sobre sua roupa, aquilo já te deixa insegura. Mas será que é isso? Será que... Então veja que a questão da autoestima é como eu me vejo, como eu acredito em mim. Eu estou ou não estou satisfeito com as minhas escolhas? Com a minha roupa, com o meu cabelo, com o meu corpo. E muitos dos nossos padrões hoje, eles são muito influenciados pela mídia, pela opinião do outro. E no caso das mulheres, pela opinião de outras mulheres. Muitas vezes o seu esposo, o seu namorado, tá tranquilo com o seu corpo, mas você fica preocupada porque a outra disse que você engordou, emagreceu, cabelo curto, cabelo comprido, cabelo branco, cabelo... E você mesmo não tem um valor que você julga bem para você mesma. Então é um ponto para a gente fazer uma reflexão. Quais são as coisas que eu admiro em mim? E se eu não admiro, por que eu não admiro? O que aconteceu? Quem é que disse para mim que não tá legal? Essa pessoa, ela tem um valor especial? Por que eu tô acreditando nisso e não tô acreditando em mim mesma? Reflita sobre isso. Muitas vezes a nossa estima está mais ligada à opinião dos outros do que à nossa mesma, o nosso valor. E para nós, como cristãs, temos um valor inestimável do nosso Salvador. Ele deu a vida por nós. Ele nos ama como nós somos. Então, se tem alguém que aceita a gente como é, fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, é Cristo. Se a sua estima está aí meio em dúvida, pense nisso. Jesus ama você como você é uma criaturinha especial para Ele. Ele te ama, assim, não importa com quilos a mais, com quilos a menos, com cabelo branco, sem poder fazer as unhas, não importa. Importa que Jesus ama a gente como a gente é. E a nossa vida tem muito valor. Então acredite nisso. Você é muito especial. Você está viva, você está forte, você está lutando a cada dia. Nada mais importante que isso nesse momento. Valorize-se. E eu tenho seguido um conselho para mim esses dias. Seja mais suave com você mesmo. Não seja tão dura, não exija tanto de você. Não queira ser a pessoa perfeita nos momentos atuais, porque você não vai conseguir. E aí vai ter que lidar com bastante frustração e isso não vai ser muito bom.
vai baixar bastante seu autocontrole e a sua autoestima. Pense nisso. Bom, o próximo componente da inteligência emocional é a empatia. E por que ela é tão importante hoje? O que é a empatia? É a gente poder se colocar no lugar do outro. Muitas vezes esse colocar-se no lugar do outro é querer entender o outro. Nem sempre será necessário entender, mas simplesmente se identificar com aquela situação. Por que o outro está reagindo assim? Por que ele está passando por isso? Atualmente, na nossa casa, cada um vive um conflito. Cada um tem que lidar com as suas próprias emoções, suas próprias frustrações. E às vezes uma resposta que a gente dá mais atravessada, ou uma cara que a gente acha que foi meio atrapalhada, ou até, eu acho que ele não gostou, eu acho que... E a gente fica achando várias coisas sem perguntar. Muitas vezes a gente não entende porque o outro também está passando. E a melhor forma de entender a empatia é perguntar. Por que está acontecendo isso? Como você está se sentindo hoje? Por que você ficou tão nervoso? Alguma notícia que te deixou, te abalou mais? A gente tem conversado sobre essa situação. O que mais preocupa? Se é a parte financeira, se é a parte emocional, se é as limitações de não poder sair, de não poder ir e vir, de não ter mais liberdade, de não saber quem está dizendo a verdade, se é o ponto A, se é o ponto B. O que mais preocupa você? Então, quando você consegue entender a preocupação do outro, talvez você seja capaz de se colocar no lugar do outro. Acontece sempre da gente acabar perdendo o controle. Outro dia eu mesma fiquei muito nervosa porque eu estava assistindo um filme e na hora lá para me distrair, alguém me chamou para resolver uma coisa e eu já estava brava porque não gosto de ser interrompida. E a pessoa, não, mas eu tô aqui para te ajudar, eu vim aqui trocar um negócio que você tinha pedido, foi você que pediu e tal e tal. E quando eu vi, já perdi o autocontrole e tudo. Depois eu pensei, poxa, a pessoa só estava querendo me ajudar. Tudo bem que ela me interrompeu na hora que eu estava fazendo o meu relax de assistir o filme. Mas o que eu devia ter feito? Parado o filme, dado atenção para a pessoa naquela hora. Talvez pedido para ela esperar um pouco. Com certeza poderia achar, mas é assim que a gente vai aprendendo e aprimorando a nossa inteligência emocional. No fim, eu tive que reconhecer que exagerei na bronca, pedi desculpa, falei, é porque eu não gosto de ser interrompida quando tô assistindo um filme, você sabe, né? Eu sei, você não gosta, mas é que eu tava querendo resolver aquilo pra você, é verdade. E aí tudo bem, afinal a gente vai ter que fazer as pazes, né? Porque vamos ficar aqui mais algum tempo e a gente tem que aprender a conviver, né? Ficar melhor assim. E isso é parte do nosso desenvolvimento, da nossa inteligência emocional. O outro componente são as práticas sociais. E como elas estão relacionadas com a inteligência emocional? Toda prática social diz respeito àquilo que eu estou fazendo em prol do outro. E nesse momento de pandemia, isso é muito significativo. Quando eu me disponho a ajudar o outro, eu não estou apenas praticando e desenvolvendo a minha inteligência emocional, mas estou seguindo o que o Jesus fez, ajudar as pessoas, servir as pessoas. E como eu posso fazer isso? Se eu tenho condições de fazer uma entrega de alimentos, se eu tenho condições de patrocinar uma costura de máscaras, distribuição de álcool gel, ou se não tenho como fazer isso, pelo menos eu posso ligar para alguém, conversar, mandar uma mensagem, dar um pouquinho de esperança para aquele que está numa situação difícil. A prática social, ela nos ajuda a pensar mais no outro do que na gente. Está difícil para mim, mas está mais difícil para quem está com a doença, para quem está no hospital, para quem se contaminou e não tem as condições. Então, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Eu posso ajudar essa pessoa com uma palavra amiga, com uma mensagem, um carinho que eu possa fazer. E isso é um componente muito importante da inteligência emocional. E a última competência que eu queria compartilhar com vocês hoje é a automotivação. Eu acredito muito em motivação, mas para mim a motivação ela está dentro de cada uma de nós. Eu vi uma frase que dizia: a motivação é uma porta que tem uma chave que só abre por dentro. E só eu que sou capaz de motivar a mim mesma. Então a gente pode estimular as pessoas, convidar as pessoas, querer que elas façam coisas, mas ninguém será capaz de motivar o outro. Cada um tem que se motivar, tem que achar um motivo para querer fazer. Você já experimentou
convidar alguém para ir fazer ginástica, fazer uma caminhada, fazer um exercício e a pessoa não tá afim? Não tem nada que você possa fazer para motivar, ela não quer. E a mesma coisa acontece com a gente. Por mais que eu queira motivar você para pensar sobre a sua inteligência, sobre o seu controle, sobre a sua autoestima, se você não tiver com vontade, se você não tiver afim de pensar, não vai adiantar absolutamente nada, certo? Porque a motivação é uma chave que está dentro de você. Agora, se você está assistindo até agora e tá pensando que faz sentido o que eu tô falando, e você vai refletir, vai querer ler mais sobre isso, vai pedir uma indicação, vai assistir um vídeo, vai comentar com alguém, vai refletir, aí você vai ser capaz de mudar. E aí você vai ser capaz de se motivar. Então, pensa nisso, como é importante que a gente mesmo ache um motivo para cada dia alcançar um objetivo. Não é fácil ficar dentro de casa, ter os nossos planos todos mudados, todos transformados, muitas vezes acabados. Foi o que aconteceu comigo. Em muitos casos, todos os planos que eu tinha profissionais simplesmente sumiram. Eu tenho que me reinventar a cada dia, porque também não consigo me imaginar aqui só fazendo a comida, só limpando a casa, só servindo. E eu, o que que eu quero? Quais são as coisas que me dão prazer? Então, no meu negócio, ter uma ideia, compartilhar uma ideia, gravar um vídeo, falar sobre um assunto que eu gosto, como é esse. Então, eu mesma preciso achar aquilo que me motiva. Não tem ninguém que vai poder fazer isso. Como eu disse, alguém pode me ajudar com ideias, mas se eu não quiser, não vai adiantar. Então, a motivação e a automotivação, lembrar, ela é sempre de dentro para fora. E se para você tiver muito difícil de se sentir motivada com alguma coisa, olhe ao redor e faça uma coisa que eu tento fazer todos os dias. Agradeça por mais um dia. A gente não sabe quanto tempo temos aqui ainda, não é mesmo? A cada dia é um presente que temos, alguma coisa que ainda temos que aprender, talvez. Talvez Deus esteja mostrando um caminho diferente. Talvez seja um teste para muitas pessoas passar por essa aprovação. Mas é uma oportunidade. É uma oportunidade. E eu agradeço a cada dia. Eu queria terminar com uma citação que eu gosto bastante de um autor que ele fala sobre a nossa conta bancária emocional. E tem uma frase muito boa. Toda mudança começa com você. O modo como você se sente a seu respeito é semelhante a uma conta bancária. Você pode efetuar depósitos ou retiradas da sua conta, de acordo com as coisas que você pensa, que você diz e que você faz. Então, se essa mudança começa comigo, eu tenho que avaliar como está essa minha conta emocional. Como está a minha conta emocional? Será que eu faço mais depósitos ou eu faço mais retiradas? E o que significa esses depósitos? Ser gentil com você mesma, ter mais paciência com os outros, fazer aquilo que você gosta, conversar com alguém que você confia. Enquanto você faz isso, você está fazendo depósitos, porque eventualmente vão acontecer retiradas. Alguém vai precisar de você, alguém vai solicitar para você, alguém vai magoar você. E aí, se você não tiver nada depositado, a sua conta vai ficando no vermelho. E aí, se ela ficar muito tempo no vermelho, a gente já sabe, isso pode causar doenças emocionais, uma tristeza profunda, depressão, mais e mais ansiedade. Então, a nossa conta, ela tem que estar equilibrada, mais depósitos. E mais importante, além do depósito que eu faço para mim, eu faço depósito na conta bancária de quem está comigo. Como é que eu faço depósito na conta bancária do outro? Começa com um elogio, agradecendo alguma coisa que a pessoa fez, dizendo que ela faz alguma coisa muito bem, dividindo uma tarefa, dividindo uma preocupação, elogiando, sim, elogie, mas um elogio verdadeiro, um elogio pontual. Porque lembre-se, assim como você faz depósitos, você também pode fazer retiradas. Quando você critica alguém, quando você cobra o que você não deveria ter cobrado, quando você perde o controle e a pessoa tem que manter o controle, certo? Você está fazendo retiradas na conta dela também. E eu quero terminar com isso. Como está a sua conta bancária emocional? Lembre-se, dessas competências que nós vimos até agora, só tem um jeito da gente melhorar.
E esse jeito é confiar que Deus está no controle de toda essa situação. E eu desejo para você, do meu coração, que você confie, exercite mais uma vez a sua fé, um dia de cada vez. Peça para o Senhor sabedoria, peça a paz que Ele com certeza vai conceder. Ora comigo? Senhor nosso Deus, vivemos momentos difíceis, mas confiamos inteiramente no Teu poder. Por isso acalma o nosso coração, nos dá sabedoria, nos dá inteligência, nos dá a paz que tanto precisamos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Que Deus esteja com você nesse dia.